Hello, everyone. How have you been? You all know that the Queen has passed away, and I decided to take this opportunity to teach you some very useful expressions used in everyday English that are related to the monarchy news, if you will. Everyone wants to know what's going to happen now that Prince Charles is actually King Charles, and what is going to happen in the next few months and how he's going to behave as king. These expressions, they are aiming at a C2 level of English, which is a more advanced level of English. All right. If you already speak, if you already have an intermediate or C1 level of English, it's fine. I think maybe you might have even heard these expressions before, or you might not. Who knows? But if you don't, it's good to be aware that they are more advanced and they are used in everyday English. You need to know these expressions to understand a few jokes and a few situations that happen quite a lot here in England. So today I'm going to start by talking about what mishap is. Mishap, according to Cambridge Dictionary, means bad luck or an unlucky event or accident. And I would translate this word as incidente. Okay? Let's read this piece of news together. So King Charles has a mishap with a pen in Ireland. He says, "I can't bear this bloody thing." King Charles attempted to hand off the writing instrument to Queen Camilla, only to have his hands covered in ink. So, em português now. O rei Charles tem incidente com uma caneta na Irlanda. E ele fala, I can't bear this bloody thing. I can't bear significa, não aguento mais essa caceta aqui. This was something very funny, because I can't imagine the Queen saying bloody. Bloody is a word that you are not supposed to say when you are going to university, when you are in a classroom, or when you are talking to your co-workers. Depends on the co-worker, okay? Because within my team, we speak a very colloquial type of English, because I only work with English people. There's only one Spanish person in my team. And we are the only two foreigners. The rest is all English. So sometimes we say these words, but of course, if we're having meetings with other departments, then we need to watch our language. And it's very funny to see this, because this is not the attitude of a king. I'm not judging him. He was nervous. It must have been very overwhelming for him, all these 10, 11 days since the Queen died. He has a lot of commitments, a lot of things to do. So I can understand his attitude. However, it's funny. I need to say it is very funny to see a king saying bloody, because it is a curse word. You're not supposed to say it. So a mishap is incidente, ou como nós brasileiros falaríamos no português, é um acidente, porque eu percebo que a gente confunde muito acidente com incidente, né? Então é difícil ouvir alguém falando incidente. Incidente é algum contratempo, é alguma coisa imprevisível, um acontecimento imprevisível. Um acidente normalmente envolve uma coisa mais desastrosa. Isso aqui não é um acidente, né? Seria mais um incidente, uma coisa imprevista. Mas eu amo esse mishap porque ele é usado em uma variedade de contextos. E eu acho que os brasileiros têm que saber mais a nuance dessa palavra, porque é muito usado em inglês. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em português. Se eu entro no Zoom e eu esqueço de desligar o microfone e eu solto, sei lá, tô aqui, de repente eu sei lá, solto um arroto aqui, ó. Isso seria um mishap. Você tá rindo aí? Mas isso seria um mishap. Seria uma coisa que aconteceu imprevisível, entendeu? Então, é muito usado. Teve até um episódio lá na época do Covid, que teve um cara que tava num julgamento, gente, um julgamento na corte, lá dos Estados Unidos, tava no Zoom, porque naquela época ninguém podia se encontrar, obviamente, e ele colocou um filtro de gato. Eu vou deixar um link aqui na descrição, eu vou tentar colocar os cards, porque eu ainda não aprendi a usar,
Mas assim, todo mundo falou The Cat Mishap, porque ele colocou um filtro de gato sem querer no Zoom, num momento seríssimo, num julgamento na corte, de um monte de gente assistindo, e do tipo, o cara tava com filtro de gato. Isso foi um mishap, tá certo? Isso foi um mishap, isso foi um acidente. Ok? Então, I can't bear é um jeito assim, eu não aguento. Tem várias maneiras de falar isso em inglês, né? Se você quer saber mais, vire meu aluno no Buy Me a Coffee. Mas I can't bear é eu não aguento. E I can't bear this bloody thing. Eu não aguento esse mishap, esse incidente com a caneta, né? Tá certo? Então essa é uma boa pra vocês saberem. Só lendo aqui, King Charles III and Queen Camilla received a warm welcome at Hillsborough Castle in Belfast, Northern Ireland on Tuesday, but their visit came with one small hiccup. Esse hiccup vocês sabem que é soluço, mas hiccup também pode ser incidente, tá? Imprevisto, alguma coisa que interrompeu o acontecimento natural das coisas, tá? So the monarch, 73, struggled with a leaking pen during the signing ceremony, as seen in a video shared by ABC News. In the clip, King Charles attempts to hand off a writing instrument to the Queen Consort, 75, before he realizes it leaked onto his hands. King Charles and Queen Camilla both attempt to clean their hands of the ink as he tells an aide, I can't bear this bloody thing every stinking time. And stinking, ele usou um eufemismo, porque vocês sabem que no inglês coloquial se fala every time. Pra não falar every time, ele usou stinking time. Isso é uma coisa que os nativos fazem. Quando você não quer falar uma palavra feia, um palavrão, você muda a palavra. Então é a mesma coisa. Eu não falo a palavra baralho com C, então eu falo baralho. Falo, que baralho! Entendeu? Isso que eles fazem. Isso é um eufemismo, tá? É isso. Vamos pro próximo. To get the memo. This is one of my favorite expressions in English, and it means to know something that everyone else knows. This expression is originally from the United States, but it has crept into. Jesus, I need to double check that. But yeah, it has crept into British English, and everyone is saying that, especially people from at their 20s, 30s, 40s. Maybe if you're older than that, maybe if it's a native speaker that is 50 or 55 years old, whatever, they won't use this expression. However, if you're younger, then you will hear them saying that. And it's very funny. Okay, I love this expression. I will explain to you the context. So, to get the memo. BBC viewers noticed presenter made outfit blunder during Queen coverage. I will explain. This headline is a bit iffy. Okay, so BBC viewers noticed presenter made outfit blunder during Queen coverage. I found this headline very, very strange. But anyway, I understood what they meant, of course, otherwise I wouldn't have brought to your attention. So, em português now, os espectadores da BBC notaram que o apresentador, neste caso aqui que vos fala, fez um outfit é vestimenta, blunder. Ele pagou um micão. Blunder é uma... Desculpa, tirem as crianças da sala. É uma cagada. Entendeu? É uma cagada. Fez uma cagadinha durante a cobertura da rainha, tá? Vamos ler a notícia. Queen Elizabeth II passed away last Thursday. Gente, desculpa. Queen Elizabeth II passed away last Thursday, 8th September, aged 96, having spent 70 years on the British throne. The UK has been in mourning ever since, with many new anchors changing into black clothing in line with the dress code for the death of a royal family member. However, viewers of today's 14th of September BBC Breakfast programme noticed that one presenter didn't get the memo. Oops, bear with me. Tim Moffat had been reporting from Lambeth Bridge in London while speaking to people queuing to pay their respects to the Queen as she lies in state at Westminster Hall. But rather than donning
donning the obligatory black suit and tie, he wore a gray suit and a blue tie. Earlier this week, his outfit featured a purple tie during a similar segment in which he spoke to mourners. People were quick to point out the fashion faux pas and question why Moffat wasn't in the same clothing as his colleagues. As said by one Twitter user, BBC Breakfast, please could you tell me why Tim Moffat isn't wearing a dark tie? Vamos falar. Então, é o seguinte. Este ser à sua esquerda, ele não estava vestindo preto. Tá? O que foi considerado um sinal de desrespeito. Então, assim, o Tim Moffat, eu não sei se é assim que fala o sobrenome dele, my apologies. Ele estava fazendo a entrevista, igual o Philip Killing faz no Instagram. Se você é brasileiro, mora aqui na Inglaterra, você deve provavelmente seguir o Philip Killing, que é um jornalista brasileiro que fala das notícias aqui da Inglaterra. E ele estava em Lambeth Bridge, em London, e estava falando com as pessoas, enquanto elas estavam pagando, indo lá visitar o caixão da rainha, sei lá onde está no Westminster Hall. Mas ao invés de vestir, donning é uma palavra que significa vestir, tá? Você pode procurar no Cambridge Dictionary, D-O-N significa vestir. Ao invés de vestir o terno preto, né, com a gravata preta, que é obrigatório, é obligatory, ele vestiu um terno cinza e uma gravata azul, tá? Então, assim, a pessoa didn't get the memo. O que significa isso? Todo mundo tava vestido de preto, menos esse rapaz, menos o Tim, o senhorzinho Tim. Então, o Tim, né? Eu tô falando Tim de maneira brasileira, mas é Tim. Então, o Tim, não, ele didn't get the memo. Essa frase, gente, ela é usada de uma maneira bem irônica pra dizer assim, cara, esse cara aí, pelo jeito, o que é o memo? É receber um memorando, né, as notícias de alguma coisa. Por exemplo, vai acontecer um novo projeto na empresa. Você obtém o memo, olha, vai acontecer esse projeto, quanto que vai ser, o quanto vai custar, o que você vai ter que fazer. Isso é um memo. Então, isso virou uma expressão usada nessas situações onde alguém não percebeu que tá todo mundo fazendo A, e aí, por exemplo, todo mundo tá vindo vestido de vermelho e você vem e resolve vir vestido de azul. Entendeu? E virou uma expressão pra tirar um sarro da pessoa que, tá em Nárnia, não percebeu que, tipo, tem uma coisa a ser seguida. Então, assim, quando vocês virem, por exemplo, putz, o cara não recebeu o memo, ele não sacou, ele não percebeu que tinha que seguir um padrão, as pessoas vão usar essa expressão, tá? É muito engraçado porque no trabalho esses dias, todo mundo na reunião do Teams, estava todo mundo de camisa listrada, branca e preta, com listras. Eu não tava. Aí alguém falou assim, apparently, Raíssa didn't get the memo about the outfit. Então, assim, querendo tirar um sarro do tipo... Na verdade, eles estavam tirando sarro de todo mundo, porque todo mundo do nada resolveu vir de preto e branco, de listras, mas não foi uma coisa combinada, aconteceu, e aí eu fui a única que apareci com, tipo, só de preto, e todo mundo falou, Raíssa didn't get the memo. Mas ele tava tirando não só sarro de mim, tava tirando sarro de todo mundo, porque como assim todo mundo na equipe acorda e fala, vamos vestir listras hoje, branca e preta? Tava todo mundo listrado, e não foi combinado. Então essa expressão é usada nesse contexto, tá? E claro, gente, pode ser que você demore um pouco pra entender outros contextos, mas tem um quê de piada, tem um quê de ironia, de zoeira nessa expressão, tá? E aí aqui ele fala assim, people were quick to point out, as pessoas foram rápidas em notar o faux pas. Faux pas é um mico, é uma expressão francesa que significa agafe. Agafe, fashion, que o senhorzinho, né, o Tim, pagou, né? A gafe que ele fez, tá certo? Muitas palavras novas, tá? Eu amo essa expressão. Agora, my favorite word, shenanigans. Secret or dishonest activities, usually of a complicated type. 2, silly behavior that is usually not very serious or harmful. It's very funny because although I love Cambridge Dictionary, I think shenanigans is much more than that. I love this expression. So, shenanigans, secret or dishonest activities. So it can mean secret or dishonest activity or a silly behavior that is not
that is usually not very serious or harmful. Vem comigo. Prince Charles won't put up for one moment with Andrew and Harry shenanigans. O Prince Charles não vai tolerar por um minuto esses shenanigans aí do Andrew, do Prince Andrew, que é o pedófilo, e Harry, tá? Então, assim, won't put up, ele não vai aguentar por um momento esse rolo aí com o Andrew e com o Harry. Eu tô traduzindo como rolo, mas shenanigans seria, por exemplo, poderia ser traduzido como travessuras. Não faz muito sentido nesse contexto pra gente, mas poderia ser traduzido como travessuras. Como se essas brincadeirinhas, eu tenho certeza que tem uma outra tradução, você deve estar me assistindo, deve estar sugerindo uma tradução melhor que a minha, mas é muito difícil pra mim, porque shenanigans é tão inglês. É muito difícil traduzir isso pra mim, na minha opinião, traduzir isso pro português. Então, mas o shenanigans fala disso, de uma atividade desses rolozinhos aí, desses probleminhas, sabe? Ele tá falando esse comportamento idiotinha, né? Então, ele tá falando isso tanto do Andrew, que tem os rolos dele lá, com todas as acusações que ele recebeu, e do Harry, o fato de ter saído da família real, entre aspas, e tudo mais, tá? Então, vocês vão ver muito isso nesse contexto de shenanigans. Eu até trouxe aqui, ó, alguns outros contextos pelo próprio Cambridge Dictionary. For example, like many local governments in the state, the county has a long history of political shenanigans. Nesse contexto, o shenanigans está sendo usado mais seriamente. Então, por exemplo, como muitos governos locais no estado, ou no país, né, porque depende aqui do contexto, o condado tem um longo histórico, tem um histórico muito grande de corrupção política, de desonestidade política. Então, aqui está sendo usado nesse sentido. Agora, isso aqui, esse, é muito comum. Por exemplo, he told stories of his childhood pranks and prep school shenanigans. Ele contou histórias das suas travessuras de infância, e todas essas histórias, todo esse rolê aí. Eu como sou de São Paulo, a gente fala muito essa palavra, esse rolê aí. Mas esse shenanigans, gente, é usado muito em todos os contextos. Por exemplo, a gente vai entrar numa reunião, no trabalho, a gente começa falando de vários assuntos. Só que aí a gente tem que se concentrar no assunto realmente da reunião. Vamos supor que é um novo projeto de tradução. Aí eles falam assim, ok, let's talk about translation shenanigans. Sempre alguém fala isso. Let's talk about translation shenanigans. O que a pessoa tá querendo dizer? A pessoa tá se referindo à atividade ilegal? Claro que não. Não tem nada a ver com esse sentido aqui. Tá falando desse aqui. Vamos falar do rolê de negócios agora. Seria mais ou menos isso. Vamos falar do assunto de negócios. Então, shenanigans é muito difícil traduzir, gente. É muito difícil. Em São Paulo, a gente fala, vamos falar do rolê agora importante que é de negócios. Mas eu sei que talvez você seja de São Paulo, o que você usaria? Eu não sei, tá? Então, por isso que eu falo, é muito difícil traduzir shenanigans. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. These kids are famous teenagers engaging in high-class shenanigans in Hollywood. Então, essas crianças são adolescentes famosos engajando com travessuras ou rolê de classe alta em Hollywood. Então, assim, vocês percebem como é difícil traduzir essa palavra? A minha recomendação é leia muitos exemplos com essa palavra e procura no You English. Procura no You English essa palavra e vai entendendo diferentes contextos onde ela é utilizada. É a minha palavra favorita. Is my favorite word. Is used so much in here, so much in Ireland, so much in the US. Please get acquainted, get familiar with this word. Okay, so I talked too much. I hope you enjoyed this video. If you want to become a member of my community on Buy Me a Coffee, I have 3 different memberships at the moment. They are very cheap, in my opinion. So one is Vocabulário da Vida Real, onde eu te mando um post por semana com 5 ou mais expressões, tá? O pessoal do Instagram gosta muito. O Silver Level tem dúvidas de vocabulário, de pronúncia, leitura de jornal. Esse aqui é bem completo. E esse aqui é o mais completo de tudo, que é o Golden, que é um encontro one-to-one comigo. Eu faço o seu cronograma de estudo e você vai receber todos os outros posts das outras memberships. E tem um encontro mensal via Zoom, onde a gente fala bastante inglês e treina algumas expressões.
tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se gostaram, deixa um comentário e I see you next time. Bye!